a tua graça, o teu favor, a tua bênção, a tua prosperidade, que não haja falta de absolutamente nada, mas que os teus filhos tenham para emprestar e não necessitar de tomar emprestado. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te bendizemos e por isso nós te aplaudimos em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso que você pode, um aplauso de gratidão, um aplauso com amor. Glória a Deus, glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Nós estamos recebendo aqui os pastores, e eles são mais chiques do que nós. Dá um pouquinho. Nós estamos recebendo aqui de Olambra, cidade das flores. Tem um pastor aqui que é cheiroso como uma rosa. Eles são mais chiques do que nós, então nós somos aqui, Igreja Vida Nova. Lá não, lá eles são chamados Church. Está entendendo? Os pastores Leandro, pastora Joyce, fica de pé por favor. Eles são de Olambra, eu já tive a oportunidade de estar ministrando naquela igreja, mas ele nunca mais me chamou depois. Acho que teve algum problema. E eles estão acompanhados dos líderes lá da igreja. Fica de pé de novo. E aí eu gostaria que a igreja toda, antes disso, dá uma olhada para trás. É isso que nós profetizamos sobre a igreja, sobre o ministério de vocês. Uma quantidade incontável de vidas. E aí, Igreja Vida Nova, dá um aplauso ao Senhor pela vida desses homens, dessas mulheres, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode tomar o seu lugar. Eu tenho uma notícia para dar. Em breve, muito em breve, nós vamos só nos preparar, mas em breve nós teremos 2 cultos aqui na Vida Nova aos domingos. Um aplaudiu, todo mundo aplaude. Muito em breve nós vamos para 2 cultos. Existe uma palavra liberada para nós. Eu vou usar o texto nessa noite que Deus falou conosco já há muito tempo atrás. Mas nós vamos nos preparar. Deixa eu fazer uma prévia aqui. Se nós tivéssemos culto pela manhã, quem de vocês viria de manhã? Quem viria à noite? Quem viria nos 2? Dá um aplauso ao Senhor então. Eu já não entendi nada que esse povo está falando. Não entendi. Mas vai ter. Vamos para 2 cultos, porque nós temos que seguir uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Abra a tua Bíblia em Gênesis. Eu tenho uma palavra muito rápida para compartilhar com você. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Esse texto aqui vai falar contigo hoje. Deus vai falar com você nessa noite. Pergunta para o irmão que está do seu lado, se você está passando algum nível de guerra, pergunta para ele. Você está passando por algum tipo de provação? Você está passando por algum teste? Hoje Deus vai falar conosco acerca disso, passando pelas provas, vitoriosos. Porque você pode passar pela prova de outra maneira, como um derrotado. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te falar algumas coisas acerca dessas provas, desses testes, dessas guerras que você talvez esteja vivendo. E eu quero já começar profetizando sobre a tua vida. Você, a partir de hoje, não passará mais pelas provas como um derrotado. Você vai passar pelas provas, pelos testes, pelas guerras, como um vitorioso em Cristo Jesus. Se você crê, recebe, diga amém bem alto. Isso, pode aplaudir. Você viu que aqui é a igreja do aplauso. A igreja do aplauso. A gente ama aplaudir o Senhor aqui. Quinta-feira, Guilherme nos substituiu. Eu fui para São Carlos. Eu fui para ouvir uma resposta de Deus. Eu fui para uma igreja que tem 3 cultos aos domingos, com 1.500 pessoas cada culto. E a resposta que Deus me deu lá, o pastor Juliano nos recebeu com uma excelência, a pastora Viviane com um carinho, o corpo de pastores nos recebeu com tanto amor.
E a resposta que Deus nos deu na quinta-feira foi a seguinte: a mesma fé que vocês começaram uma célula aqui na cidade de Hortolândia, é a mesma fé que vocês precisam ter para alcançar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de vidas. É a mesma fé. Quantos aqui têm fé, digam amém. É disso que o Senhor precisa. Fé. É só isso. Gênesis capítulo 22. Esse texto aqui, todos nós aqui conhecemos de cor e salteado. Nós conhecemos de cima para baixo, de baixo para cima. Aqui Deus está permitindo que Abraão entre numa prova, num teste. Aqui, nesse momento, Abraão já está com para lá de 100 anos, irmãos. Mas ele está sendo provado e testado. Um homem que durante a vida toda pleiteou ao Senhor, pleiteou a Deus. Ele desejava um filho, junto com sua esposa. E você sabe bem da história que esse filho não veio, não vinha, nada acontecia. As coisas começaram a ficar amortecidas na vida de Abraão. E quem aqui da igreja sabe do que eu estou falando. 100 anos, irmãos. 100 anos. Tem gente com metade disso que já está nesse mover. Hoje Deus vai dar uma unção aqui. Deus vai ressuscitar você. Ninguém agora teve coragem de falar amém. Vai, Getúlio, diga amém bem alto. Não quis. Mas é interessante esse capítulo 22 aqui de Gênesis, que depois da promessa cumprida por Deus, Deus recebe então um filho. Qual que é o nome do filho de Abraão? Isaac. Isaac já era moço. E Deus fala assim, ó, eu quero teu filho. E você conhece a história. E o que Abraão faz? Ele obedece ao Senhor por causa da fé que ele tinha. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele assim, aprenda a ter fé, meu irmão. E é sobre esse texto que Deus vai falar conosco nessa noite. Essa semana eu li uma frase muito interessante, que dizia o seguinte, que quando você é criança, o tempo se arrasta. Quando você é jovem, o tempo começa a andar. Quando você é adulto, o tempo começa a correr. Quando você é velho, o tempo começa a voar. Aí depois disso, é só você esperar só mais um pouquinho, e o tempo terá ido embora. Essa frase aqui faz muito sentido no que diz respeito à vida de Abraão. Nós olhamos para a vida das pessoas, irmãos, e achamos que é muito fácil servir a Deus. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele, é fácil servir a Deus? Pergunta para ele, é fácil servir a Deus? Sabe o que os humanistas dizem? Humanistas, aquilo que as universidades, as faculdades estão repletas. Sabe o que os humanistas dizem? Que Deus é para os fracos. Deus, para que Deus? Deus é para fraco. Ledo engano. Se nós pararmos e começarmos a observar a vida dos patriarcas, a vida dos personagens bíblicos, nós começamos a entender algumas coisas. Por exemplo, a vida de Abraão. Abraão, ele foi matriculado na escola da fé, para cursar fé, com 75 anos, irmãos. E aqui nesse episódio de Gênesis 22, ele já tinha extrapolado a casa dos 100. Ou seja, com 100 anos, ele começa a enfrentar tremendas provas, tremendas guerras, desafios, testes na sua vida. Então eu quero te dizer uma coisa, se lembre de algo, nunca se é velho demais para enfrentar novos desafios, novas lutas, novas batalhas e aprender sobre grandes verdades. Se você está comigo, diga amém. Dá mais um aplauso lindo ao Senhor.
Porque quando nós paramos de aprender, nós paramos de crescer. E quando nós não crescemos mais, quando nós paramos de crescer, nós paramos de viver. Então, irmãos, você já entendeu que as guerras, as lutas, as provas, os testes, eles fazem parte da nossa trajetória. E Gênesis 22 nos mostra talvez a maior prova, a maior guerra, o maior teste que este homem chamado Abraão enfrentou. E pela fé, diga fé. Diga agora com muita fé, diga fé. Diga crendo, diga fé. Pela fé, Abraão triunfou e pôde nos ensinar algumas coisas acerca do que ele viveu aqui em Gênesis 22. A primeira delas: se você quer passar pelas provas, se você quer passar pelas guerras, se você quer passar pelos testes de forma vitoriosa, você precisa entender algumas coisas. E a primeira dela é que Deus, Ele vai permitir que você passe por testes, por provas, por guerras na sua vida. Talvez você julgue a tua guerra, o teu teste, a tua prova, muito pior do que do irmão que está do seu lado aí. Talvez você ache que aquilo que você está vivendo hoje é muito pior do que qualquer pessoa que exista na face da terra. Eu quero te dizer, Deus vai permitir que você passe por guerra. Deus vai permitir para que você passe por teste, para que você e eu sejamos aprovados. Alguém entende isso? Pode dizer amém? Versículo 1. Passado algum tempo, o texto diz: Deus colocou Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: pega o seu filho, isso, aquele filho que você esperou tanto, isso mesmo, aquele filho que você desejou tanto, isso mesmo, o filho da promessa, Isaque, pega o seu filho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Até aqui, maravilhoso, irmãos. Uau! É só pegar um filho que o Senhor me deu, aquilo que eu esperei por tantos anos, aquilo que eu ansiei, aquilo que eu desejei, e eu vou levar até o Moriá. O versículo não para aí, olha o que diz: vá para a região de Moriá, e ali na região de Moriá, sacrifique o seu filho. Quem aqui é pai? Pode dizer assim, ó, pode levantar a mão. Já pensou Deus falando com você agora? Ô papai, sabe aquele filhinho, aquela filhinha linda? Vai até ali, ó, a Anhanguera, já que o Moriá não está aqui perto. Vai ali até Anhanguera e sacrifique-o para mim. Qual é o teu nível de fé? Qual é o teu nível de amor a esse Deus? Deus não mudou. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus não mudou, irmãos. O que tem mudado, sabe o que é? Níveis de fé. Mas olha só, vamos seguir aqui. Vá até a região do Moriá e sacrifique o seu filho ali, como se fosse um holocausto, num dos montes que eu vou te indicar. Repita comigo, diga assim: níveis de guerra Deus vai permitir na minha vida. Está com medo? Pois Deus vai permitir níveis de guerra na sua vida. Irmãos, durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, nós sempre vamos viver algum tipo de teste, algum tipo de prova, porque a vida vai nos impor. E aí nós vamos ter a oportunidade de demonstrar em que nível de fé nós estamos vivendo, em que nível de fé nós podemos apresentar. E aí, diante disso, se nós seremos aprovados ou não. Se você será aprovado, se você será reprovado. Você acha de verdade que Abraão só viveu esse nível de prova? Você acha de verdade que Abraão, durante a sua história, a sua trajetória, ele só viveu esse tipo de teste? Lê do engano, Gênesis 11, fala que Abraão foi testado em relação à família. Lembra quando Deus ordenou ele a sair do meio da sua parentela para uma terra desconhecida? Nível de guerra. E Abraão foi provado ali.
Abraão também foi provado num teste de fome. Gênesis 12. Neste teste, ouça isso, Abraão fracassou. Diga bem alto, fracassou. Fala mais alto, fala, ele fracassou. Aqui nesse teste que Deus impôs sobre a vida de Abraão, ele fracassou. Porque ele duvidou de Deus. Ele duvidou que Deus seria capaz de prover. E aí Abraão sai do lugar onde ele estava e desce até o Egito para conseguir aquilo que ele precisava com as próprias mãos. Abraão também foi testado em relação à comunhão. Lá em Gênesis 13, quando ele deu a seu sobrinho Ló a oportunidade de escolher primeiro o lugar para onde ele queria ir. Abraão também foi testado em relação à luta, a guerrear. Gênesis 14, quando ele derrotou, não sei se você lembra desse episódio, quando os reis confederados, os parceiros, se uniram contra Abraão e levaram seu sobrinho preso, sequestrado. E aí Abraão faz o quê? Ele escala 318 pastores para guerrear, para lutar contra o exército desses reis que se uniram contra ele. Abraão também passou por o teste da riqueza. Quando num episódio em Gênesis 14, ele disse não ao rei de Sodoma, ao ponto de dizer, eu não quero um cadarço do meu sapato para dizer que eu enriqueci pelas tuas mãos. Ou seja, ele passou pelo teste da riqueza, ele não aceitou nenhum dinheiro ilícito. Abraão também passou pelo teste da paciência, lá em Gênesis 16. Mas aqui ele fracassou novamente. Lembra quando ele cedeu às pressões da sua esposa Sara, de que queria um filho, que queria um filho, que queria um filho? Quem aqui tem esposa, diga amém. Lembra quando a sua mulher quer muito uma coisa? Como ela fica? Eu quero, amor, eu quero. Foi isso que Abraão viveu. E em determinado momento Abraão não resistiu. E ele fracassou. Porque ele não esperou a provisão vir da mão do Senhor. E ele quis dar um jeitinho. Até que nasce Ismael com a concubina Agar. Abraão passou por vários testes. Talvez esse aqui de Gênesis 22 tenha sido o maior deles. Mas o que eu e você precisamos entender é que durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, todos nós viveremos testes, provas, guerras, e depende da nossa postura para sairmos dessas guerras, dessas provas, desses testes aprovados. Irmãos, Abraão foi aprovado na maioria dos testes. Eu citei aqui 2 que ele fracassou. Por quantos testes você tem percebido que Deus te permitiu viver? E quantos desses testes você já fracassou? Por quantas vezes você errou? Por quantas vezes você não confiou? Por quantas vezes você quis fazer do seu jeito? Esse primeiro tópico nos mostra que até Abraão, conhecido como o pai da fé, como o homem que demonstrou o maior nível de fé, até ele fracassou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, se Abraão fracassou, você também está liberado. Se até Abraão fracassou, meu irmão, o pai da fé, nós também estamos liberados. Sabe o que significa? Quando a Bíblia nos aponta que ele errou, quando a Bíblia nos aponta que ele fracassou, que ele era falível como eu e você, que ele era errante, que ele era pecador como eu e você. Porém, irmãos, a maioria dos testes pelos quais Abraão passou, a maioria das provas, a maioria das guerras que Abraão viveu, ele foi aprovado. Assim também Deus espera uma postura como eu, como a minha e como a sua, que na maioria das provas eu e você sejamos aprovados. Se você está me entendendo, diga amém, dá mais um aplauso lindo ao Senhor.
o teste, qual é a prova, qual é a guerra, nesse momento que Deus está permitindo você viver, e que você sabe que está sendo reprovado, irmão? Qual é a guerra que você está enfrentando nesse momento? Que ao invés de estar ganhando, você está apanhando. Que ao invés de você estar avançando, você está paralisado. Qual é a prova que Deus está permitindo você viver? Que ao invés de você demonstrar fé, você está demonstrando incredulidade. Agora, saiba de uma coisa, nem toda situação difícil que nós estamos vivendo, que nós enfrentamos ou que nós passamos, sejam provas. No caso aqui de Abraão, foi ele que se colocou, e tem muitas vezes que nós nos colocamos em situações difíceis de guerra, por causa de pecado. Nós já passamos vários testes, várias provas, tanto como igreja, como pessoalmente, não é isso, amor? Pessoalmente, eu me lembro de algumas. Hoje, quando eu estava estudando esse texto de Gênesis 22, eu me lembrei de algumas guerras, que Deus me permitiu viver, outras que eu me coloquei no meio da guerra. Uma das guerras, que eu não consigo esquecer, foi uma falência financeira que nós experimentamos. Irmãos, eu já falei aqui para vocês, na verdade eu acho que eu falei no templo antigo, não foi uma falência qualquer, foi uma falência extraordinária, irmãos. É uma falência que a gente arrasta junto quem está ao seu redor. Aí você me pergunta, pastor, mas Deus permitiu ou você se colocou? Tem dias quando eu estou muito chateado, eu falo assim, foi Deus que me colocou. Mas tem dias que eu falo, não, que eu estou mais consciente, eu falo assim, fui eu que dei cabeçada e entrei. O importante é que nós podemos passar pelas provas, passar pelos testes, passar pela guerra, aprovados ou reprovados. Como igreja, nós passamos por testes, por guerras, por provas, até nós virmos para esse lugar aqui. Eu acho que o pastor Fabrício foi comigo em Americana numa das vezes, conversar com o proprietário daquela, onde era uma concessionária de motos, Honda, aqui em Hortolândia. Tinha uma concessionária de motos da Honda aqui em Hortolândia, e nós queríamos muito aquele espaço. Eram quase 4.000 metros quadrados, era um salão com quase 800 metros quadrados, uma localização excelente, e por 3 vezes nós tentamos alugar aquele lugar. Nas 3 vezes nós fomos provados, nós fomos testados, e eles não alugaram para nós porque nós éramos uma igreja, mas nós éramos resilientes, e diante de uma prova, de um teste, ou você entra como derrotado, ou você entra como vitorioso, e nós não nos demos como por satisfeitos, e continuamos procurando. Olha só que interessante, no lugar de nós estarmos numa propriedade de 4.000 metros quadrados, hoje nós estamos numa propriedade de 75.000 metros quadrados. No lugar de estar num auditório de 700 metros quadrados, hoje nós temos quase 2.000 metros quadrados. Sabe por quê? Porque Deus sabe o resultado, o final. O que Deus espera de nós é fé, perseverança, para nós sermos aprovados. Se você está me entendendo, diga amém, dá um aplauso lindo ao Senhor. São provas, são testes. E talvez você esteja vivendo um teste, uma prova, e até agora você está sendo reprovado. Sabe o que diz Tiago capítulo 1 versículo 2? Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês estarem passando por essa provação. Sabe por quê? Porque vocês deveriam saber que a prova da sua fé produz perseverança. E o texto continua dizendo, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Meu Deus! A primeira coisa que nós precisamos entender, se nós estamos vivos, nós vamos passar por guerras. Se nós estamos vivos, nós vamos ter que enfrentar as provas,
os testes que muitas vezes a vida nos impõe. Vê se tem alguém vivo do seu lado. Cheira. Está cheirando morto, mas está vivo. Se você está vivo, as dificuldades, as guerras, elas vão fazer parte da nossa trajetória. A diferença é que a partir de agora, nós seremos aprovados em todas elas em nome de Jesus. A segunda coisa, você precisa voltar a colocar os seus olhos nas promessas, e não nas explicações, nas argumentações, para justificar essa promessa. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 servos e Isaque seu filho. E depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse aos seus servos que o acompanhavam: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e Isaque vamos até o lugar que Deus nos mostrou. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Às vezes, diante de tanta dor, de tanta guerra, de tanta dificuldade, de tanta afronta, nós pensamos que seremos sucumbidos, derrotados, vencidos, arrasados pelas provas, pelos testes que Deus nos permite. E aí nesse momento, quando a gente acha que não vai vencer, é que começa a fazer sentido fé. Fala comigo, fé. Fala mais alto, fala fé. É isso mesmo. Quando as coisas não estão dando certo, do jeito que você planejava, aí começa a fazer sentido fé. E eu estava lendo um livro essa semana, e o autor citou uma mulher chamada Jeanne Guyon, e ela foi conhecida como Madame Guyon. Essa mulher viveu no século XVIII, e ela foi perseguida por causa da sua fé. E sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte, que a nossa fé não será realmente testada. Olha, presta atenção no que essa mulher disse. A nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar aquilo que parece ser impossível. A partir desse momento, nós começamos a viver fé. E até aqui, não. Mas a partir do momento que parecer ser insuportável, a partir do momento que começar a parecer muito exagerado, e a partir do momento em que você começa a esperar o que parece impossível, é aí que nós exercitamos a nossa fé. Volta aqui para a vida de Abraão. Já que ele é o protagonista hoje, olha para as experiências de Abraão. Olha para Abraão caminhando na direção de Moriá, o lugar onde Deus apontou para ele sacrificar o seu filho. Se ele ficasse buscando explicações aqui, os porquês da vida, não se cumpriria uma promessa. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão, de que ele seria pai de nações, de que muitas vidas estariam debaixo do seu legado, mas ele não tinha nem filho, e o filho que ele tinha, ele teria que sacrificar. Ei, para de olhar para as explicações, ou buscar explicações, e começa a olhar para a promessa, assim como Abraão fez. Lembra de José, quando ele foi para a prisão? Existe uma promessa sobre a vida de José. Governo, diga comigo, governo. Existia uma promessa de que José iria governar. José em momento algum ficou olhando para as explicações, para os porquês da vida. Lembra da história de José, irmãos? Ele foi lançado num buraco pelos próprios irmãos e tido como morto. Ele sofreu na prisão, ele comeu. Se tem alguém que comeu o pão que o diabo amassou, esse camarada aqui. Mas ele olhava para a promessa: governar, governar, governar.
Olha para Moisés, a vida de Moisés. Moisés e todo o povo hebreu que estava preso no Egito. Houve um momento em que ele estava diante de um mar que ele tinha que atravessar, e atrás deles um exército enfurecido querendo matá-los. Naquele momento, se Moisés começa a olhar para o mar e olhar para o exército, ele poderia perguntar: por quê? Como? De que forma? Como? É o que muitas vezes nós fazemos, diante de uma dificuldade, diante de uma prova, buscando explicações. Por que, Senhor? Por que comigo? Como o Senhor deixou isso acontecer? Mas sabe o que Moisés fez? Ele olhou para a promessa. Sabe qual era a promessa? Que ele seria libertador do povo hebreu. Ele não olhou para as explicações, mas ele olhou para a promessa. Lembra de Davi? O grande rei Davi, o maior rei que Israel já teve. Existia uma promessa, que ele governaria, que ele seria rei sobre todo Israel. Mas olha lá, quando ele estava na caverna, com medo, fugindo das mãos de Saul. Nesse momento, quando Davi ficou com medo, ele poderia questionar os porquês. Por que estou sendo perseguido? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Mas Davi, assim como Moisés, assim como José, assim como Abraão, ele não ficou focado nas explicações, nos porquês da vida. Eles ficaram focados, sabe do quê? Na promessa. Sabe que Deus te chamou hoje aqui? Para te lembrar da promessa. Qual é a promessa que Deus tem sobre a tua vida? Qual é a promessa que ainda não se cumpriu? Para de ficar focado nos porquês e começa a focar na promessa que o Senhor te fez. Se você está me entendendo, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor. Aplauda mais forte que eu me perdi aqui. Continua aplaudindo, brincadeira. Deu ruim aqui. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. A lição é a mesma, irmãos. A lição é a mesma. Eu e você precisamos começar a viver pelas promessas, não pelas explicações. Para de ficar lá no seu reservado, no seu momento a sós com Deus e ficar falando para Ele: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Para quê? Como assim? Justo eu? Por que comigo? E começa a focar nas promessas que o Senhor tem a você. Volta aí para o texto de Gênesis 22, já que eu não tenho mais esboço. Irmãos, Isaac era o filho único de Abraão. Ele era o filho da promessa. Abraão amava Isaac. Abraão tinha construído todo um futuro baseado nesse filho. E quando Deus pediu Isaac para Abraão, e aqui eu estou focando naquilo, olha para a promessa, olha para a promessa, olha para a promessa, e esquece as explicações. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus estava testando não somente a fé de Abraão, mas também a esperança que ele tinha, também o amor que ele dizia ter. Deus parecia tirar tudo da vida de Abraão que ele declarava que amava. Deus já tirou tudo de você? Pois eu quero dizer, pode chegar um momento que Deus tire tudo de você, para provar sua fé, para provar sua esperança e para provar o seu amor. Irmãos, quando Deus nos envia uma prova, um teste, qual é a nossa primeira reação? Você já parou para pensar nisso? Quem aqui está vivendo alguma prova, algum teste? Levanta a mão. Todo mundo, porque se você não está vivendo um teste, você está morto. Então levanta a mão, só para dizer que você está vivo. Isso. O primeiro questionamento que a gente faz para Deus, quando nós recebemos uma prova, um teste, uma guerra, é o tal do porquê Deus e porquê justamente comigo.
Abraão, ele ouviu a palavra. E a partir do momento que ele ouviu Deus falar, ele resolveu exercitar a sua fé. E aí eu quero entrar num pouquinho daquilo que Deus prometeu para nós como igreja. Enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe à memória, exatamente, Deus me trouxe à memória aquilo que Ele havia nos prometido, tempos atrás. Salmos capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra como tua propriedade. Quando nós viemos para Hortolândia, eu lembro que junto com a pastora Samara, eu disse para ela: Deus está nos entregando uma cidade. Deus está nos entregando a cidade de Hortolândia. E eu quero te dizer uma coisa, hoje a cidade de Hortolândia tem aproximadamente entre 250 a 300 mil habitantes, é isso? De 250 a 300 mil, eu não sei bem o número. E Deus me falou claramente: nós precisamos respeitar um processo. Em um ano, diga comigo, um ano. Fala mais alto, diga um ano. Com fé. Com raiva do inferno. Em um ano, Deus nos deu a direção. Nós precisamos conquistar 1% da cidade. Faz as contas. Vamos imaginar que nós temos 300 mil pessoas em Hortolândia. 1% é quanto? Fala mais alto. Se você não sabe a conta, eu vou soprar. 3 mil. Até 2024. Vida Nova Hortolândia. Vai recebendo, irmão. Vai recebendo. Até 2024. Vida Nova Hortolândia terá 3 mil discípulos para honra, glória e louvor do Senhor. Se você tem fé para isso, aplauda ao Senhor. Dá um braço de vitória. Planta a bananeira. Faz alguma coisa no seu lugar. Não me peça explicações. Olha para a promessa. Não me peça como, por quê. Olhe para a promessa. Mas vai chegar o dia que Hortolândia será toda conquistada para a honra e glória do Senhor Jesus, e nós seremos motivo de escândalo para ímpios, e pessoas, pastores, igrejas virão dos 4 cantos desse Brasil e das nações para saber o que é que está acontecendo aqui, e aí nós vamos dizer: a fé é a mesma, a fé é a mesma. Dá mais um aplauso ao Senhor. Para, pelo amor de Deus. Já que você está numa prova, para de ficar focado aí nos porquês, nas explicações, nos argumentos. Volte a olhar para a promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Se você não tem promessa de Deus, é porque você ainda não se atentou. Mas todo dia Deus faz uma promessa para você. Em Josué capítulo 21, no verso 45, diz o seguinte: que de todas as boas promessas do Senhor, a nação, nenhuma, diga comigo, nenhuma. Fala mais alto, diga nenhuma. Fala só você que tem fé, nenhuma. Nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Você pode dizer amém? Hebreus 10, 23 diz, sabe o que para nós? Para eu e você nos apegarmos com firmeza e com esperança. A esperança que eu e você professamos. Pois aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez na nossa direção. Se você está me entendendo, vai recebendo, vai dizendo amém, vai glorificando o Pai. Eu estou tentando lembrar teu nome. Luciano. O Luciano falou comigo há alguns meses já. Ele fala comigo pelo Instagram, né, Luciano? O Luciano ontem me falou à noite que ele sofreu um acidente de moto, né? Ele foi pegar uma carona.
e ele ficou paraplégico. É isso? E aí eu disse para ele: Luciano, poderia ter sido pior. Você poderia não estar vivo para poder se arrepender e ter uma vida de eternidade plena. Ele veio na quinta-feira aqui. Cadê o Gui? Foi o Gui que pregou. Foi você, né, Gui? Aí ele falou para mim assim: ó, pastor, não gostei da pregação. O cara lá não sabe nada com nada, então eu vou voltar. Foi isso que você falou, Lu? Não, não foi. O Lu falou assim: eu amei. E se ele não tivesse amado, ele não estava aqui. E sabe o que eu vou te dizer, Lu? Diante desse Deus, dessa igreja linda, que Deus tem promessa para a tua vida. Você está passando um tempo de guerra. Você está passando um tempo de prova. Mas o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente imagina, pensa, fala, profetiza. Porque Ele é Deus. Mas você tem que fazer a tua parte. Crer nele. Viver por Ele. Para que Ele tenha acesso ao teu coração. Você está me entendendo, Lu? Dá um aplauso ao Senhor pela vida dele. Isaías 43, 19, o profeta diz: vejam, olha só o que o Senhor está fazendo. Deus está fazendo uma coisa nova, Lu. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Ele já está surgindo. Você pode dizer amém? Vocês não conseguem perceber? O profeta continua dizendo: até no deserto eu vou abrir um caminho e vou criar, estabelecer riachos no deserto, porque esse Deus a quem nós servimos, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Sabe por quê, Lu? Porque você até hoje pode ter feito um monte de plano. Assim como essa igreja, muitos de nós fizemos planos e planos. Mas em Jeremias, Deus diz o seguinte: sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Não é você, mas é o Senhor. Não sou eu, mas é o Senhor. Não é nenhum de vocês, mas é o Senhor. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sabe que planos são esses? Planos de fazê-los prosperar, planos de não lhe causar dano, planos de dar esperança a cada um de nós e um futuro brilhante. Se você crê nisso, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Se você não lembrava de promessa, eu mencionei aqui algumas dezenas para você tomar para o seu coração. Pois então, em nome de Jesus, para de ficar olhando para as explicações e começa a olhar para as promessas que Deus tem para a sua vida. Para de ficar perguntando por quê, e começa a olhar para aquilo que Deus te prometeu. E a última coisa, comece a partir de hoje a depender única e exclusivamente do Senhor. Comece a depender de Deus, irmãos. Para de depender de homens. Para de depender de circunstâncias. Para de depender de palavras. Para de depender do governo. Para de depender daquilo que é natural. E começa a depender do Senhor. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho. Você consegue imaginar a cena aqui? Deus já sabia que Deus tinha pedido Isaac para sacrificar. Isaac não era uma criancinha, era um jovem, um homem. E ele pega a lenha e coloca nos ombros de Isaac. E ele mesmo levou as brasas para o fogo.
também levou a faca. E o texto diz que eles caminhavam juntos. Isaac em algum momento disse para o pai: ô pai, meu pai. E Abraão responde: sim, meu filho, diga o que você quer. Isaac perguntou: as brasas estão aqui, as lenhas estão aqui, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o sacrifício? E aqui que eu quero me deter com você nesse último tópico. Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ou seja, Deus proverá. Como é que eu vou fazer, pastor, para... Deus proverá. Pastor, mas como eu vou? Deus proverá. Mas pastor, esse? Deus proverá. Mas Deus proverá. Foi o que Abraão respondeu para o seu filho: Deus proverá. Versículo 9. Diz que quando eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado, lá no Monte Moriá, Abraão então constrói um altar, arrumou a lenha na disposição necessária, amarrou o seu filho Isaac. Ei, ele não era um bebezinho que ele conseguia controlar. Isaac deixou, Isaac confiou que Deus iria prover, irmãos. Você tem noção disso? Fala assim que Abraão é o pai da fé. Isaac é o que então? Não é não? Se Abraão é o pai da fé, imagina Isaac. E aí o texto diz que ele então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. Aí nesse momento, a Bíblia diz que o anjo do Senhor interpelou e chamou do céu e disse: Abraão! Ô Abraão, eis-me aqui. Não toque no rapaz, não mate o seu filho, não faça nada, pois agora eu sei que você teme ao Deus Todo-Poderoso, porque não me negaste o seu filho, o seu único filho. O texto diz que Abraão então ergue os olhos e vê um carneiro com os chifres presos numa árvore, num arbusto. Abraão vai até lá, sacrifica o animal como holocausto, no lugar de Isaac, seu filho. E Abraão então deu um nome para aquele lugar: o Senhor proverá. Por isso até hoje a Bíblia diz que no monte do Senhor Ele sempre vai prover. Eu queria que você olhasse para alguém que está do seu lado com muita fé e dissesse para ele assim: acalma teu coração. Se você não falar para quem está do seu lado, essa pessoa vai sair daqui sem uma palavra. Então olha para alguém que está aí do seu lado e diga para ela assim: acalma teu coração, Deus proverá. Olha para o outro lado e diz: Deus proverá. Olha para trás e diz: Deus proverá. Olha para frente e diz: Deus proverá. Olha para cima e diz: Deus proverá. Olha aqui para mim e diz: Deus proverá. Se você está entendendo isso, dá um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, à medida em que Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade, nós temos que entender algumas coisas aqui para encerrar. Abraão não podia depender dos seus sentimentos, ele não tinha condições de ficar nervosinho naquela hora. Ele não podia ficar nervosinho naquela hora, ou ficar chorando, gritando, desesperado. Ele não podia depender das suas emoções. É por isso que a Bíblia em nenhum momento menciona que Abraão estava sofrendo, com as suas emoções abaladas. Ele simplesmente estava pronto a obedecer. Abraão não podia depender de pessoas, irmãos. Não tinha ninguém ali que poderia socorrer Abraão. Você lembra? Quando chegou 3 dias de viagem, Abraão avistou o Monte Moriá. E aí ele fala para os servos: fiquem aqui. Nós vamos lá e depois de adorarmos nós voltamos. Ele não podia contar com a sua esposa que havia ficado. Ele não podia contar com seus servos que receberam a ordem de não continuar.
ele não podia depender de pessoas, ele tinha que depender do Senhor. Abraão aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão de Deus, e é isso que falta para muitos crentes nesses dias, irmãos. Está na hora da gente começar a confiar na promessa, e saber que Deus provê todas as coisas. Essa semana, eu conversei com alguns pastores, e eu não vou falar porque está transmitindo ao vivo, mas você que é da igreja sabe quanto nós gastamos aqui. Quanto nós gastamos aqui para deixar a igreja da forma como está hoje. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: foi muita grana. Alguém aqui ficou mais pobre? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero. Quantos aqui já cooperaram, já contribuíram financeiramente e ficaram muito mais prósperos? Digam amém. Ninguém explica isso. Não tem explicação. Porque a nossa provisão do Senhor, ela vem do Senhor. E eu sempre digo uma coisa aqui, Leandrinho. Eu digo o seguinte: fiquem tranquilos, porque quem paga conta de igreja séria é? Fica em paz, irmão. Gasta. Aqui eu vou gastando por conta. Aqui eu vou gastando. E eu falo: ó Senhor, nós somos sérios. Não é Péricles? Ah, não é Péricles. Eu vou gastando aqui porque Deus provê, irmãos. Eu vou contar uma coisa só para vocês aqui. Nós estamos expandindo aqui os Gaditinhas. Pergunta assim: pastor, você é engenheiro? Não, não sou. Aí eu fiz uma besteira essa semana. Chamei o pedreiro e falei assim: ó, tá muito lerdo isso aqui, tem que fazer assim, 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 assim. Faz, só faz. O que o pedreiro fez? Fez. Aí vieram alguns irmãos aqui. Primeiro veio o seu Ivan. Ele já vem com aquela cara fechada assim, ó. Ele já vem balançando a cabeça. Tudo errado, tá tudo errado. Eu falei: não sabe nada. Sai pra lá, homem do samba, ex-samba. Eu falei: é mesmo, seu Ivan, tá tudo ruim? Ele falou: tá. Aí veio o outro, metido a engenheiro. Cadê o Silvandro? Olha lá, também, mandando texto no WhatsApp. Quer mandar carta? Manda pelo correio, irmão. Tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Eu falei: ah. Aí fui consultar o Senhor. E o Senhor falou assim: tá tudo errado. Deu ruim. Vamos ter que fazer de novo. Mas sabe uma coisa, eu não estou nem preocupado. Porque quem dá a provisão é o Senhor. Fala amém, mas me acompanha na fé. Você pode falar um amém um pouquinho mais alto? Mas está garantido. Nós vamos ter ampliação dos Gaditinhas. Nós vamos mais do que dobrar de tamanho. Então olha para o teu marido e fala assim para ele: ó, receba a unção de Abraão, vamos fazer filho. Pode falar para ele. Você pode ficar de pé no seu lugar? Que eu quero encerrar essa palavra dizendo algo para você. Irmãos, nós temos que depender exclusivamente da provisão do Senhor. Presta atenção numa coisa. A Bíblia diz que o Monte Moriá, e Deus apontou o lugar, Wallace, para onde Abraão tinha que sacrificar o seu filho. Entenda uma coisa: enquanto Abraão e Isaac subiam pelo um lado do monte, Deus subia pelo outro lado com a provisão, irmãos. É assim na minha vida e na sua vida. Quando nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão, você sobe por um lado, Deus sobe pelo outro, e quando a gente se encontra lá em cima, está tudo certo, porque
porque Ele é Deus provedor. Se você está me entendendo, diga amém. Dê um aplauso a Ele e celebre a Ele, adore a Ele. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Sabe o que diz o Salmo 104? Que é o Senhor quem faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Eu quero que você entenda, quando nós apresentamos um nível de fé a esse Deus, Ele provê. Se a gente voltar para o texto aqui de Gênesis 22, e quando Abraão olha para Isaac e diz para ele assim: calma, meu filho, Deus proverá, Deus proverá. Pensa algo comigo. Se Abraão tivesse sacrificado o seu filho, o nível de fé e obediência de Abraão era tão grande, tão intenso, que ele acreditava, que ainda que houvesse o sacrifício, que Deus poderia ressuscitar Isaac. Olha só que loucura isso. Por que eu estou trazendo isso para você? Eu não sei se você sabe, mas aqui em Gênesis 22, ainda não tinha acontecido nenhum episódio de ressurreição.
Deus não tinha operado nenhum milagre nesse sentido. Deus não tinha ressuscitado ninguém até então. Sabe onde eu quero chegar? Pode ser que você esteja vivendo um problema que Deus nunca tenha feito um milagre. Talvez você esteja enfrentando uma prova que talvez você não conheça nenhuma experiência que Deus tenha agido. Mas você tem que ter o mesmo nível de fé que Abraão teve, o mesmo nível de obediência que Abraão teve, porque ainda que Deus nunca tenha feito, não significa que Ele não saiba fazer, significa que se você tiver fé, Ele será provedor e fará na sua vida aquilo que você precisa. Se você crê, diga amém. Dê um aplauso bem lindo ao Senhor. Agora, irmãos, pergunta aí para o irmão que está do seu lado: é fácil ter essa fé? Eu vou te dizer algo, humanamente é impossível. É impossível ter fé. A fé que agrada a Deus, a fé que abre portas, humanamente é impossível. Sabe quando nós começamos a esboçar a fé? Quando a gente escancara o coração, abre o coração para Jesus, e Ele passa a fazer parte da nossa vida. Só tem um jeito de você começar a ter fé: recebendo Jesus no seu coração. Humanamente falando, é impossível você ter fé nesse Deus. Você está passando por prova, você está passando por guerra, Deus te trouxe hoje aqui, para você abrir o teu coração para Jesus, para que o teu nível de fé aumente, e você experimente passar pela prova como um vitorioso. Pastor, mas como eu faço? Esse é o momento mais importante desse culto. É o momento em que você tem a oportunidade de convidar Jesus para fazer parte da tua vida, para entrar no seu coração, para que você tenha um nível de fé que talvez você nunca tenha tido até hoje, para que você comece a passar pelas guerras, pelas provas, como um vitorioso. Como faz isso? A Bíblia diz em Romanos 10:9, que se a gente confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração, está feito. A fé começa a superabundar em você. E hoje você veio aqui para abrir teu coração para Jesus. Repete essa oração após mim, e Deus pode hoje começar a mudar a tua história. Pode hoje começar a mudar a tua vida. Fecha teus olhos aonde você está. Fecha teus olhos. Se você não teve fé esses anos todos, a sua vida toda, tenha fé hoje. Fecha teus olhos e diga para Deus, repita essa oração após mim, dizendo assim: diga: Deus, nesta noite, eu preciso ter fé. Eu abro o meu coração para receber Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Muda minha história, transforma minha vida, perdoa os meus pecados, e seja o Deus provedor da minha casa, da minha família e da minha vida, em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, abrindo o teu coração para Jesus, para que Ele possa fazer com que você tenha fé suficiente, para que Deus possa ser o seu provedor? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez nessa noite? Se tem alguém aqui, eu gostaria que você levantasse suas mãos aonde você está. Sim, pastor, hoje eu fiz essa oração. Levanta a mão bem alto que eu quero te ver. Deus abençoe você, Deus te abençoe, Deus abençoe você também. Tem mais alguém que nessa noite, eu preciso ter fé, Deus te abençoe também? Tem mais alguém que precisa ter essa fé, para Deus mudar a tua história? Tem mais alguém? Deus te abençoe também, Deus te abençoe também. Isso, Deus abençoe também, é isso. Tem mais alguém que precisa de fé, para que Deus seja o provedor da sua vida, da sua casa? Deus abençoe. Nós vamos fazer algo. Você que levantou suas mãos, enquanto nós estivermos adorando, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui à frente, que eu preciso te dar um abraço.
Eu preciso te dar um abraço. Então sai do seu lugar, você que levantou suas mãos, vem aqui à frente em nome de Jesus. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Tem mais alguém que precisa vir aqui? Deus quer ser o seu provedor, mas você precisa ir na direção dele. Deus te quer, você precisa querer Deus. Nós temos até meia-noite para ficar aqui esperando você tomar uma decisão, mas você não pode ir embora sem tomar essa decisão. Está passando por guerra? Está passando por lutas? Pois é assim, é desse jeito que Deus te espera aqui. Tem mais alguém aí? Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, é você? É você que precisa tomar uma decisão? É você que precisa entregar sua vida a Jesus? Olha, tem mais gente chegando. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode se alegrar? Você pode se alegrar? Mas eu tô com vergonha. Não tem importância, vem com vergonha mesmo. Meu coração está disparado. É assim, o coração dispara. Mas você não pode ficar no seu lugar. Você precisa tomar uma decisão hoje de abrir o teu coração para Jesus, para Ele fazer morada, para Ele mudar a sua vida, para Ele transformar a tua história, para que Ele seja o provedor da sua casa. Eu vou ser específico. Deus quer você. O que você precisa é só vir aqui. Tem mais alguém, pastor Lucas? Tem? Cadê você? Eu vou ter que ir atrás te buscar? Eu vou ir te buscar. Então, vem logo. Aceita Jesus. Faz um favor para a tua vida. E abra teu coração para Jesus agora, vai. Nos deixa feliz. Deixa essa noite ter festa no céu por causa da tua vida. Em nome de Jesus, que se tem alguma corrente prendendo algum deles aqui, que em nome de Jesus, que haja liberação agora e você seja liberto para vir aqui à frente. Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Hoje é dia de festa nos céus. É isso. Glória a Deus. Aí, ó. Tá vendo? Eu quase fui te buscar, minha irmã.
Quase eu fui te buscar. Dá mais um aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Vem aqui. Desculpa a transmissão. Transmite de outro jeito. Vem aqui pertinho de mim aqui, ó. Vocês estão aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem, Lu. O Lu tem prioridade. Sai todo mundo da frente dele. Vem aqui, Lu. Quero ser bem pertinho. Você sentiu o guspe aqui, ó, indo na sua cabeça. Tem 2 motivos que nos fazem reunir todas as semanas aqui. 2 motivos. O primeiro motivo que nos faz estar aqui toda semana é Deus. Esse Deus que a partir de hoje vai ser provedor na sua vida, na sua casa. Mas existe um segundo motivo que nos faz estar aqui. É você. É por você que nós estamos aqui. É pela tua vida que nós estamos aqui. É por tua causa que nós estamos aqui. Aí nesse mundo de onde a gente vem, as pessoas dizem que são nossos amigos. É ou não é verdade? Conta comigo. Aí na primeira dificuldade que a gente tem, na primeira luta, na primeira guerra, essas pessoas vão embora. E a gente fica sozinho. Mas hoje, quando você decide abrir a tua vida, o teu coração para Jesus, Deus não te dá amigos. Deus hoje te dá uma família. Família existe para amar, respeitar, honrar, caminhar junto, suportar. É para isso que família existe. E hoje, esse Deus provedor, Ele começa já te dando algo. Uma família, uma linda família, para te amar, para te respeitar, para caminhar contigo. E para que você nunca mais se sinta sozinho. Quer conhecer essa família? Quer conhecer? Quer? Quer conhecer essa família? Olha para lá. Olha para lá. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você pode aplaudir o Senhor? Sabe o que aconteceu? Eu citei vários personagens bíblicos essa noite. Se cumpriu a promessa. Abraão se tornou pai de nações. José se tornou governador no Egito. O que mais que eu citei? Davi foi o melhor rei que Israel já teve. O que mais que eu citei? Moisés foi o libertador. A promessa de Deus só não vai se cumprir na sua vida se você não deixar. Mas Deus é o maior interessado em cumprir todas as promessas na sua vida e através da sua vida. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje aqui? Se tem, faz assim, ó, eu quero te ver. Olha só que legal, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Também ali, uau, aqui, quanta gente boa. Vocês que estão nos visitando, vocês gostam de presente? Não, claro que gostam. Tá vendo, irmão, ali, ó, uma placa de amarela, aquela placa amarela?
Ele está ali, junto com a equipe, esperando você agora, para te dar um presente. Então, eu vou pedir um favor para você. Você que está me visitando pela primeira vez, vai sair agora e vai até ali, enquanto nós aplaudimos a Deus pela sua vida. Obrigado pela visita. A equipe vai estar recebendo vocês ali no fundo. Pode ir, vai buscar um presente, não deixa para os outros não. Aquilo que é seu é só teu. Em nome de Jesus. Recados para essa semana. Recados para, presta atenção no recado dessa semana. Presta atenção. Deus vai te dar a melhor semana da sua vida. O outro recado que eu preciso dar. Conquistas que estavam engavetadas virão até as suas mãos. E você viverá os melhores dias da sua vida. Se você crê, recebe, diga amém. E termine esse culto dando o melhor aplauso que você pode a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Vem cá, pastores, sobe aqui. O que é para falar do encontro com Deus?